Olá, gente. Estou aqui para mais uma aula de matemática. Vamos continuar falando sobre geometria espacial, certo? Dessa vez nós vamos falar sobre os prismas, né? Certo? Então vamos ver aqui alguns prismas que eu trouxe para vocês. Primeiro, o conceito. Aqui está dizendo que o prisma é um sólido geométrico que faz parte do estudo da geometria espacial. É caracterizado por ser um políedro convexo, com duas bases poligonais iguais, congruentes e paralelas, além de faces planas laterais, paralelogramos. Aqui nós temos alguns elementos do prisma que é importante a gente ressaltar. Por exemplo, aqui essa figura aqui representa a base do prisma. Todo prisma tem duas bases opostas, né, que são paralelas e iguais, certo? Elas são congruentes entre si. Então, essas duas aqui são as duas bases. Vejam que é a mesma figura está em cima e a mesma de baixo, certo? As laterais são paralelogramos, ok? No caso desse prisma é um prisma reto, então as figuras que estão na lateral aqui são retângulos, certo? Aqui a gente tem a altura do prisma, que vai de cima, da base de cima até a base de baixo, certo? Aresta lateral, essas linhas aqui que ficam na lateral da figura, são as arestas laterais. Essas linhas que estão formando aqui a figura da base são chamadas de aresta da base, certo? E as bases são essas duas figuras que eu já disse a vocês, que são iguais e opostas, né? Essa e essa. E as outras faces, esses retângulos aí, ó, que vocês estão vendo aqui na lateral, são chamadas de faces laterais. Classificação de um prisma. O prisma pode ser reto ou ele pode ser oblíquo, né? O prisma reto, as laterais são perpendiculares à base, certo? Então, veja, ó, todas essas arestas laterais aqui no prisma reto, que é um prisma reto, ó. As arestas laterais, são essas linhas laterais, elas vêm em linha reta com a base, formando aqui um ângulo reto, ó, por isso ela é perpendicular à base, certo? E, portanto, as faces laterais, que são essas figuras que estão na lateral desse prisma, são todos retângulos, certo, gente? Retângulos iguais, eles são congruentes. As bases são congruentes e os retângulos também. Aqui, ó, é um prisma oblíquo. Pode ver, pode observar que as arestas laterais não formam um ângulo reto aqui com a base, não. Por quê? Porque essas arestas, elas têm uma inclinação, né? Poderia ser para esse lado ou para esse, a inclinação, para frente, para trás. Então, quando possui essa inclinação, essas arestas laterais, nós chamamos o prisma de prisma oblíquo. Mas a gente vai trabalhar mais com o prisma reto mesmo. Esses prismas aqui, todos são prismas retos, certo? E a nomenclatura deles é de acordo com a figura que está na base, certo? A figura que está na base do prisma é que vai dar o nome daquele prisma. Lá nos poliedros era a quantidade de faces. Você contava quantas faces tinha o poliedro e dava o nome dele. Por exemplo, um poliedro com 6 faces era um hexaedro, com 5 faces, pentaedro, né? Com 7 faces, heptaedro, com 8 octaedro e assim por diante. Aqui no prisma é diferente, você tem que olhar para a figura que está na base, certo? Esse primeiro aqui, ó, a gente tem, ó, tá vendo as duas bases iguais aqui, opostas, e a figura que está na base é um triângulo, então o nome dele é prisma triangular. Esse outro, as duas figuras da base são quadrados, então é um prisma quadrangular, poderia ser quadrado ou retângulo, seria prisma quadrangular da mesma forma. Essa figura da base aqui nesse prisma são pentágonos, né? São polígonos com 5 arestas. Então, é um prisma pentagonal. E esse outro, que a base
possui um hexágono, é chamado de prisma hexagonal. E assim por diante. Se a base tiver 8 arestas, eu vou chamar esse prisma de prisma octogonal, certo? Aqui são algumas planificações, né, dos prismas, só para mostrar para vocês como é que essas figuras ficam planificadas, elas abertas, né, como é o formato. Ó, aqui esse primeiro aqui, ó, olha as duas bases aqui onde é que estão, ó, tá vendo? É um prisma triangular. Esse outro, ó, uma base aqui e outra base aqui, certo? É um prisma quadrangular. Aqui a base, aqui a outra, prisma pentagonal e prisma hexagonal. A gente precisa observar as figuras que estão na base, né? E da nomenclatura delas. Tem um outro prisma, muito importante, bastante cobrado em avaliações externas, tanto ele como o paralelepípedo, o cubo e o paralelepípedo. Eu costumo dizer que são prismas especiais, certo? Esse aqui, ó, o prisma quadrangular, ele é, na verdade, um paralelepípedo, esse prisma aqui, certo, gente? Posso chamar de quadrangular ou paralelepípedo, ok? Aí a gente vai falar um pouquinho a respeito do cubo. Nós já falamos sobre alguns elementos do prisma. Vamos relembrar um pouquinho aqui do que é face, aresta e vértice. Estão olhando aqui nos 4 cubos que estão mostrando aqui nas figuras. Ó, essa parte laranja é uma face, né? Essa parte destacada de azul aqui, essas linhas, né? São as arestas. Esses pontinhos verdes, os pontos de encontro entre as arestas são os vértices. Tudo bem, mas aí, e o que é que são essas diagonais, né? Diagonais são segmentos de reta, assim como as arestas. Mas aí tem a diagonal do cubo e a diagonal da face, que aqui também está chamando de diagonal lateral, mas na verdade, diagonal da face lateral, né? Ó, se eu estiver falando de diagonal só da face, eu vou olhar só para uma das faces do prisma. Então, a diagonal vai ser um segmento de reta que liga um vértice ao outro naquela face. Então, nessa face laranja aqui, esse segmento de reta aqui que liga esse vértice a esse é uma diagonal. Se for desse outro lado aqui, também pode ser desse vértice aqui até esse outro de baixo, é outra diagonal, certo? Mas se eu estiver falando de diagonal do cubo, né, do sólido todo completo, é um segmento de reta que liga um vértice ao outro? Mas esse segmento de reta tem que passar por dentro desse sólido, por dentro da figura, certo? Então, seria, ó, desse vértice até esse. Pronto, diagonal, que não fica bem retinho não, mas diagonal do cubo. Desse vértice aqui da frente até esse outro de trás, ó. É outra diagonal do sólido, né? Do cubo. Desse vértice aqui de trás para esse aqui da frente, ó. Diagonais, aqui são todas diagonais do cubo, certo? E como é que a gente calcula, como é que a gente diz, como é que mede, né? Como é que dá o valor da medida dessas diagonais. Aí a gente tem fórmulas para fazer esses cálculos de medida. Se a diagonal for lateral, foi a diagonal da face, calcula com essa fórmula, d de diagonal igual a raiz de 2. O que é esse A? Esse A é o valor da aresta, certo? E vocês saibam que no cubo, as arestas, todas as linhas que estão formando a figura do cubo, têm a mesma medida, são todas iguais. No paralelepípedo, não. No paralelepípedo, tem umas iguais, outras diferentes. Mas no cubo, todas as arestas são iguais, certo? Aí, gente, aqui, ó, se eu estiver calculando a diagonal do cubo e não a da face, eu vou usar essa fórmula, D igual a raiz de 3. Quem é esse A? O valor da aresta, certo? Substituiu aqui e encontrou o valor da medida dessa diagonal.
Ainda falando sobre o cubo, área do cubo, volume do cubo, né? O que é área? Gente, vamos relembrar um pouquinho aqui. Quando a gente está fazendo uma figura plana, né? A área daquela figura é toda aquela região que ela está ocupando naquele espaço. Por exemplo, vamos dizer que aqui seja um quadrado, essa face aqui da frente. Toda essa região aqui desse quadrado, que esse quadrado ocupa aqui nesse espaço, é a sua área, certo? Nesse caso do cubo, né, que são 6 quadrados, né, ó, são 6 faces quadradas, quando a gente conta aqui, a gente, na verdade, vai calcular a área desses 6 quadrados. A área do cubo é a soma das áreas de todas as faces que o compõem. Então, se eu tenho 6 faces iguais, já que o cubo, as arestas são todas iguais, todas as faces são iguais, são todas quadrados, certo? Então, como é que eu vou calcular essa área? Se os 6 quadrados são iguais, 6 vezes A ao quadrado. O que é esse A? A aresta. Lembra como calcular a área do quadrado? A ao quadrado, ou L ao quadrado, né? Que L representa o lado. Então, aqui é assim, é só multiplicar, calcular a área do quadrado e multiplicar por 6, eu vou ter a área total de um cubo, certo? E como é que calcula o volume? O mesmo valor de A, que é a aresta, elevado a 3. Lembrando aqui o conceito de volume, né? A área é a região que é ocupada pela figura naquele espaço. E volume, gente, volume é o que cabe dentro, né? Tudo que cabe dentro aqui dessa figura. Se isso aqui for uma caixa d'água, fosse uma caixa d'água, né? Esse sólido aqui, esse cubo. A quantidade de água que vai caber aqui dentro é o seu volume, certo? Ok, pessoal? Então, vamos ver aqui mais pra frente. Agora, vamos falar do paralelepípedo, né? Que é o outro prisma que eu disse a vocês que é muito importante também. Né? O paralelepípedo, a gente vai mostrar como é que calcula também a diagonal. É da mesma forma, o conceito de diagonal é o mesmo, só está mudando a figura, mas o conceito é o mesmo. A diagonal no paralelepípedo é um segmento de reta que liga um vértice ao outro, isso aqui é diagonal, só que se calcula de uma forma diferente, porque no paralelepípedo, as arestas têm medidas diferentes. Então, por isso a gente até identifica elas por letras diferentes também, ó. Essa aresta aqui, eu vou chamar de A. Essa aqui, ó, certo? Que é a aresta, esse comprimento aqui da frente. A largura aqui do prisma, eu vou chamar de B. E essa altura, aqui, ó, altura ou profundidade, nós vamos chamar de C. E como é que calcula a diagonal, a medida dessa diagonal aqui, ó, desse paralelepípedo? Usando essa fórmula. Se você conhecer os valores do comprimento, largura e altura, é só você substituir aqui no A, no B e no C, resolver a parte matemática e dar o valor de quem? Da diagonal, certo? Temos aqui alguns exercícios resolvidos para ajudar vocês na atividade. Do paralelepípedo a gente falou só sobre diagonal hoje, nas próximas aulas nós vamos abordar área e volume também. Ó, esse primeiro tá falando sobre cubo, né? Ó, a área total de um cubo é 54 centímetros cúbicos. Aqui tá dizendo já o valor da área. A pergunta, qual a medida da diagonal desse cubo? Veja, gente, para encontrar o valor da diagonal, se a fórmula é essa daqui, eu vou precisar do valor de quem? Da aresta. E aqui na questão não está dizendo o valor da aresta, está dizendo o valor da área. Então, vou precisar encontrar a área primeiro. Então, como é que calcula? Aliás, vou precisar encontrar o valor da aresta primeiro, através de quem? Da área, que é a informação que nós temos na questão. Então, a fórmula é essa daqui, a fórmula da área. O valor da área a gente já substitui aqui no AT, área total, que é 54, e repete o restante da fórmula, certo? Depois nós invertemos, trazendo o A, que é a aresta, que a gente precisa achar para
o começo da equação, invertemos as posições dos valores. Então, a ao quadrado vai ser igual a 54 dividido para 6, a ao quadrado é igual a 9, então o valor da aresta é igual a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então, essa é a medida da aresta. Quanto vai ser a diagonal? Para dizer a diagonal, basta colocar a aresta e repetir a raiz de 3. Então, se a aresta é igual a 3, a diagonal vai ser 3 raiz de 3 centímetros, certo? Vamos para o próximo. Se a diagonal de um cubo mede raiz quadrada de 75 centímetros, qual a área total desse cubo? Nós queremos a área total, certo? Tá aqui a fórmula da área total. Mas a gente não tem o valor da aresta, tá vendo? Então, se não tem, vamos procurar essa aresta. O que é que a gente tem, então, na questão de informação? A gente tem a diagonal, ó, que mede isso, raiz de 75. Então, através da diagonal do cubo, nós vamos encontrar a aresta que a gente precisa para dizer a área, certo? Então, quem é a diagonal, né? Raiz de 75 tá aqui. Repetiu. Invertemos as posições para trazer o A para o início da equação. Aqui a gente ficou. De onde veio esses 5 raiz de 3? Ó, gente, aqui foi o seguinte, a gente pegou esse 75 e fatoramos. Como é que fatora? Divide. Divide pelo menos possível. Aqui eu comecei a dividir por 3, que deu 25. 25 não dá mais por 3, só dá por 5, que dá 5. E 5 só dá por 5, que dá 1. Pronto, terminou a divisão. O resultado, isso aqui, ó, que sobrou 5 ao quadrado. O resultado é, porque o 5 está aparecendo 2 vezes, então o resultado da fatoração é 5 ao quadrado vezes 3, certo? Coloca-se isso dentro da raiz, certo? Então, o que é feito? Cancela esse quadrado do 5 com o índice da raiz, que também é quadrada. Então, esse 5, ele sai fora da raiz. E o que é que acontece com o 3? Permanece, porque ele não tem expoente para cancelar. 5 raiz de 3, certo? Por isso, esse 5 raiz de 3 que aparece lá. O 5 raiz de 3 é a mesma coisa de raiz quadrada de 75, mas está na forma fatorada, certo? 5 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Essa raiz de 3 veio para cá, ó, dividindo. Estava multiplicando lá, passou para cá, dividindo. Então, raiz de 3 dividido por raiz de 3 cancela, ó. Valores iguais na fração, em cima e embaixo, cancela. Sobrou quem? Sobrou apenas o 5. Então, o valor da aresta é 5. Substituímos o 5 aqui na fórmula, ó, tá vendo? Ó, 5 ao quadrado, 25, multiplicamos por 6, que deu 150 centímetros quadrados, porque quando é área, a unidade de medida, que lá é centímetro, é elevada ao quadrado. Vamos para cá agora. Se a soma das arestas de um cubo é 84 centímetros, qual o volume do cubo? Vamos lá. A soma das arestas é 84. A soma das arestas, certo? Então, em um cubo, a gente tem 12 arestas. Se você contar lá as linhas que tem no cubo, você vai achar 12. Então, se a soma de todas é 84, e eu sei que todas as arestas de um cubo são iguais, para eu saber a medida de uma, basta eu dividir por 12, que é a quantidade de arestas, que dá 7. Então, cada aresta mede 7 centímetros. Aí eu venho e substituo na fórmula do volume e encontro o volume. V é igual a aresta, que é 7, ao cubo. 7 vezes 7 vezes 7, que deu o quê? 343 centímetros cúbicos. A unidade de medida de volume é elevada ao cubo, certo? Pronto, agora no paralelepípedo, como a gente abordou só a parte de diagonal, eu só trouxe 2 exercícios com diagonal, certo?
Observem aqui o paralelepípedo, a gente tem um comprimento, largura e altura A, B e C, certo? Aí, pede para a gente dizer qual o valor da diagonal, que é essa linha aqui, ó, quanto mede. A fórmula é essa, é só substituir, gente, os valores na fórmula, tá? Aqui, ó, 144 ao quadrado, 20.736, 64 ao quadrado, 4.096, 81 ao quadrado, 6.561. Somamos tudo. Chegamos a esse resultado, lembrando da raiz quadrada, que não pode esquecer, a raiz quadrada disso é aproximadamente 117,18 centímetros. Seria a resposta da letra E para essa questão. Pronto. Na próxima aqui, a gente tem assim. Um bloco retangular possui diagonal que mede 50 centímetros. Sabendo que sua largura mede 54 e seu comprimento 32, calcule a altura do bloco. Pronto, gente, aqui é assim, ó, a gente já tem o valor da diagonal, certo? Já tem o comprimento, já tem a largura e falta a altura, né? A altura seria essa linha aqui, ó, certo? Aqui, 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 é tudo a altura, tá? Então, quanto mede essa altura? Nós estamos chamando comprimento de A, largura de B e altura de C. Então, o valor de C vai ser a altura. Vamos substituir os outros valores na fórmula da diagonal, já que nós já temos o valor da diagonal, e encontrar essa altura. A diagonal é 50, tá aqui o valor de D, ó, aparecendo aqui 50. O comprimento 32 ao quadrado, a largura 24 ao quadrado, mais C ao quadrado. Não tem o valor de C, repete. Então, aqui, ó, como a gente tem essas raiz quadrada aqui, ó, vocês estão vendo. A gente não pode extrair esses valores, elevar esses valores ao quadrado e depois somar com esse C, né? Não tem como fazer isso. A única maneira da gente sair daqui é eliminando essa raiz quadrada. E como é que elimina? Quadrado com quadrado, cancela. Raiz quadrada elevada ao quadrado, cancela. Então, a gente precisa cancelar os dois membros da equação, o primeiro e o segundo. O primeiro membro está antes da igualdade, o segundo membro está depois da igualdade. Então, tudo que está antes da igualdade, eu coloco entre parênteses, eleva ao quadrado, igual está aqui. No segundo, coloca tudo entre parênteses, eleva ao quadrado, igual está aí, certo? 50 ao quadrado, 2.500. E aqui a gente faz o quê? Ó? Cancela esse quadrado com a raiz quadrada. Fica só a parte de dentro da raiz, é o que sobra, o que sai fora. Baixei aqui embaixo, ó, tá vendo? Repetimos aqui, baixamos aqui a parte da raiz embaixo. Agora é só resolver a parte matemática, ó, 32 ao quadrado, 1.024, 24 ao quadrado, 576, mais C ao quadrado. Somamos esses dois, esse mais esse, 1.024 mais 576 deu 1.600. Agora é só inverter, ó, isso aqui, 1.600 mais C. Jogar para a primeira equação e o 2.500 para esse lado aqui. Quando você inverte tudo de um membro para o outro da equação, não precisa mudar o sinal, certo? Agora, quando você muda só um valor, né, de um lado para o outro, aí você inverte o sinal. Quando muda um ou dois, agora quando muda tudo, inverte tudo, não precisa inverter sinal. Então, se eu quero o valor de C, C ao quadrado, igual a quem? 2.500, já está aqui, continua, permanece com o mesmo sinalzinho. Como vai vir só o 1.600, tá vendo? Vai mudar de lugar, vai vir para cá, aí ele vem negativo. Subtrai dá 900. C ao quadrado é igual a 900. Então, quem é C? Raiz quadrada de 900, que é igual a 30. Então, a medida da altura desse paralelepípedo é 30 centímetros, certo, gente? Tá concluída aqui, espero ter ajudado e até a próxima.